Fala galera, Brian Souza aqui na área, a gente chega para mais uma aula. A gente saiu, né, finalmente daquela tela inicial que eu mostrava o desenho do Sistema Financeiro Nacional para você, mas a gente ainda está estudando o Sistema Financeiro Nacional e a gente chega no nosso terceiro nível, que é o nível dos operadores. Então aqui é a galera realmente que está ali trocando, né, atendendo diretamente os clientes. Hoje a gente vai falar dos tipos de banco em geral. Eu já tinha dado uma prévia desse assunto na última aula e falei que isso daqui é um pouco mais tranquilo do que o que a gente viu até agora. O grande cuidado vai ser em pequenos detalhezinhos que são bem específicos e que o examinador vai tentar te dar uma rasteira ali. Tá? Então preste bem atenção, é muito tranquilo de entender. Não precisa se preocupar, só tem que tomar cuidado realmente com os detalhes. Então vamos começar aqui fazendo a leitura, beleza? Banco comercial são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo, a curto e médio prazo, o comércio, a indústria, as empresas, as pessoas físicas e terceiros em geral. Então vamos lá, o banco comercial, esse comercial, ele ajuda. Eu brinco que são aqueles bancos que são mais comuns. Então aquele banco que a gente acaba tendo, a gente pessoa física, a gente acaba tendo mais contato. É onde a gente vai para pagar uma conta, é onde a gente entra para pagar um boleto, é onde a gente vai conseguir um empréstimozinho para a gente fazer alguma coisa, que a gente vai conseguir algum crediário. Então são aqueles bancos que a gente vê aí pela rua, né? Eu costumo dizer assim, para a gente pelo menos iniciar. É o banco que ele é comum, ele é o banco comercial. Grande sacada, essa parte aqui, ó, de curto e médio prazo. Então, operações de crédito, de financiamento de curto e médio prazo, aonde eu vou conseguir? Em um banco comercial. Qual é o outro ponto muito importante? Segundo parágrafo aqui. A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a prazos. Aqui só uma observação, né? Deve ser constituído sob forma de sociedade anônima e ter ali a expressão banco no seu nome. Essa última parte aqui não tem muito importância não. A importância é essa parte de captação de depósito à vista. A gente vai começar a usar muito essa palavra captação. O que é captação? É como o banco consegue recurso, né? Por que o banco precisa de recurso? Porque a grande sacada do banco é fazer a intermediação financeira que a gente viu lá na primeira aula, né? Ele pega o dinheiro de alguém, empresta para outro, cobra um spread por isso. Então, sempre que eu falo de captação, eu estou falando de dinheiro entrando no banco. O que é essa captação de depósito à vista? Depósito à vista é algo que você conhece de forma mais natural como conta corrente. Então, quando você deposita o seu dinheiro em conta corrente, você está fazendo um depósito à vista. Quem pode captar recurso através de conta corrente? Acabamos de ver, o banco comercial. Então, aqui a gente tem dois grandes gatilhos de questões para banco comercial. O primeiro gatilho vai ser em relação ao prazo das operações, tá? Essa parte aqui de prazo das operações de crédito, ou seja, os prazos dos empréstimos, os prazos dos financiamentos de bancos comerciais, que a gente viu que vão ser empréstimos, financiamentos de curto e médio prazo. E o ponto mais importante é isso. A parte de captação de depósito à vista é uma função típica do banco comercial. Então, teoricamente, é só o banco comercial que tem aí esse poder de fazer captação de depósito à vista, que a gente conhece como conta corrente. Mas a prova, ela sempre usa o termo depósito à vista, porque é o termo técnico correto. Beleza? Entendemos o banco comercial, a gente pode falar do segundo tipo de banco, que é o banco de investimento. E aqui vai ficar bem tranquilo de entender, porque se você entendeu o banco comercial, o banco de investimento ele é uma lógica um pouco contrária. Quer ver? Ó, vamos lá. São instituições financeiras privadas especializadas em operações de financiamento da atividade produtiva, tá? Qual é a grande sacada aqui?
As principais linhas do banco de investimento são linhas de médio e principalmente longo prazo. Então, se eu vou falar de uma estrutura de financiamento de longo prazo, com certeza vai ser feito por um banco de investimento. Se eu falar de curto prazo, com certeza de um banco comercial. Se for só de médio prazo, você vai precisar de outras informações na questão para responder, tá? Não possuem contas correntes, ou seja, deixa eu até botar de vermelho para não confundir, né? Não tem depósito à vista, tá? Então, banco de investimento não pode captar através de depósito à vista. Como ele consegue recurso? Principalmente através de depósito a prazo. O principal depósito a prazo aí que a gente tem, né, que a gente costuma falar muito, o CDB. Brian, eu sou extremamente leigo, não sei o que é um CDB. Relaxa que mais para frente na parte de renda fixa a gente estuda. O que você precisa entender agora é que banco de investimento não capta recurso através de depósito à vista. Que depósito à vista quem capta é banco comercial. E que operações de curto e médio prazo é de banco comercial, operações de médio e longo prazo é de banco de investimento. Ok? Beleza. É só isso que a gente precisa saber? Não. Porque as coisas não são tão simples. Na verdade, até são. Mas tem aqui um detalhezinho que a gente precisa conhecer, que são os bancos múltiplos. E aí, vamos lá. Você é uma pessoa muito inteligente. O que é algo múltiplo? Pô, múltiplo tem que ter pelo menos mais de um, né? Igual, eu não sou um cara de tomar uma cerveja. Eu sou um cara de tomar múltiplas cervejas. Então, a primeira sacada para a gente falar que um banco ele é múltiplo é que ele precisa ter, no mínimo, 2 carteiras. Então, o banco múltiplo ele deve ser constituído com, no mínimo, 2 carteiras. Mas tem uma pegadinha. Uma dessas carteiras, preste atenção, uma dessas carteiras, de forma obrigatória, tem que ser uma carteira ou comercial ou uma carteira de investimento. Então, o que é um banco múltiplo? É como se fossem vários bancos dentro de um mesmo só. Existem diversas carteiras, diversos tipos de banco. A gente tem banco comercial, banco de investimento, que a gente acabou de ver. A gente poderia falar de uma carteira de arrendamento mercantil, a gente poderia falar de uma carteira de crédito imobiliário, a gente poderia falar de uma carteira cambial, de vários tipos. Brian, por que a gente não está estudando todos esses tipos? Porque os tipos mais relevantes para provas é o comercial de investimento e o banco múltiplo. Tá? Qual é a sacada que você tem que ter aqui? Pelo menos uma das duas, tem que ter 2 ou mais carteiras, mas pelo menos uma das duas tem que ser comercial ou de investimento. E olha, preste atenção, o que o examinador vai querer te pegar? Ele vai te perguntar assim, olha, uma carteira, um banco com 2 carteiras, uma de arrendamento mercantil. Brian, eu não sei o que é arrendamento mercantil, você não precisa saber, tá? Só para ficar aqui no exemplo. E uma carteira de crédito imobiliário. Isso daqui é um banco múltiplo? Tem mais de uma carteira? 2 ou mais? Tem 2 carteiras. Uma dessas duas é comercial ou de investimento? Não, então não é. Tá? Então, esse não é um banco múltiplo. Brian, o que é isso? É um banco que tem uma carteira mercantil e uma carteira de imobiliário. Não é um banco múltiplo. Tá? Brian, pode ser um banco que tem uma carteira comercial e de investimento? Pode, obrigatoriamente uma. Não impeça que sejam as duas. Então, um banco que tem uma carteira comercial e uma carteira de investimento é um banco múltiplo também. Outra coisa, eu quero que você me responda. Um banco múltiplo pode captar depósito à vista? Sim ou não? Um banco múltiplo pode captar depósito à vista? Sim ou não? Depende.
Se uma das carteiras for a carteira comercial, pode, porque o banco comercial pode captar depósito à vista. Eu posso simplesmente falar, um banco múltiplo pode captar depósito à vista? Não posso dar essa afirmação, que eu não sei se a carteira que tem ali obrigatória é a comercial de investimento. Então, o banco múltiplo ele só vai poder captar recurso através de depósito à vista se ele tiver a carteira comercial. Estou batendo nessa tecla porque de tudo que a gente vai ver hoje é aqui no banco múltiplo que reside a maior parte das questões e principalmente a maior parte da confusão dos alunos, e é aqui que a banca derruba muita gente. Perceba que não é algo difícil, só que é algo que, dependendo da forma que vem elaborada na prova, né, essa pergunta que eu fiz é uma pergunta muito capciosa, né? Banco múltiplo pode captar depósito à vista? Pode ser que sim, pode ser que não, preciso de outras informações para responder. É exatamente esse tipo de questão que você encontra em prova e agora você está preparado para responder. Para a gente fechar, a gente vai falar do banco de desenvolvimento. Né? Sempre que a gente fala de banco de desenvolvimento, e se você pensou isso, você não está errado. O contrário seria se você pensasse de forma diferente. Sempre que a gente fala de banco de desenvolvimento, a gente lembra do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Só que eu sei que vai parecer que não faz sentido, mas o BNDES ele não é um banco de desenvolvimento em termos de classificação. Como assim, Bra? Como o Banco Nacional de Desenvolvimento não é um banco de desenvolvimento? Como é que isso acontece? Vamos ler que a gente vai entender. Parece que é confuso, mas não é. São instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e tem como objetivo principal proporcionar o suprimento ao financiamento a médio e longo prazo de programas e projetos que visam promover o desenvolvimento econômico e social daquela região. Então, aqui quando a gente fala também em governo estadual, você pode, tem algumas nomenclaturas, algumas ideias que você também pode entender como governos regional, né? Um banco de desenvolvimento de uma área regional. O grande ponto, né, de atenção aqui é que serão entidades estaduais que controlarão esses bancos de desenvolvimento. O BNDES é algo diferente, porque o BNDES ele é um banco nacional, então ele vai ter um controle federal, tá? Então é só tomar esse cuidadozinho. Brian, sobre o BNDES, a gente vai ter uma aula específica sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, porque o BNDES ele tem algumas atribuições que são importantes para a gente, principalmente vislumbrando aí um concurso da Caixa. A Caixa, diferente, por exemplo, do concurso do Banco do Brasil, ela já apresentou algumas questões mais específicas do BNDES. Então, da mesma forma que a gente vai ter uma aula só de Caixa Econômica, são duas entidades que valem a pena a gente estudar numa aula separada. Beleza? Por hoje é só. Se você sair daqui entendendo que banco comercial pode captar depósito à vista, que é questão de conta corrente, que o banco de investimento não pode captar por conta corrente, e ele vai fazer operação de médio e longo prazo, pegar aquela sacadinha dos bancos múltiplos, duas carteiras, pelo menos uma comercial ou de investimento, e entender que o Banco Nacional de Desenvolvimento não é um banco de desenvolvimento, se você pegar isso, com certeza eu já fico muito feliz, você já vai estar preparado para responder as questões de prova desse assunto. Beleza? Então te aguardo na nossa próxima aula do BNDES. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.